Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre as teorias evolutivas. Mas antes de começar a falar das teorias em si, vou fazer uma pergunta. O alongamento do pescoço das mulheres do norte da Tailândia representa uma evolução? Um dos primeiros registros que se tem do estudo da evolução foi feito por Lamarck. Ele postulou a lei do uso-desuso, que diz que o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas atrofiem, e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que diz que as características adquiridas pelo uso ou pelo desuso seriam transmitidas aos descendentes. Exemplo, a ave pernalta, que de tanto precisar esticar sua perna para se afastar da água, ela foi ficando com a perna esticada, comprida, e essa característica teria sido transmitida aos seus descendentes. Outro exemplo seria uma pessoa que começa a fazer muita ginástica, fica forte, e Lamarck diria que seus filhos também nasceriam fortes. As teorias de Lamarck são aceitas hoje em dia? Não, pois possuem um erro básico, qual? As características adquiridas não são hereditárias, ou, em outras palavras, as alterações nas células somáticas, que são as células do corpo, do fenótipo dos indivíduos, não alteram as informações genéticas contidas nos gametas, ou seja, apenas o DNA que está no óvulo e no espermatozoide é que são transmitidos aos descendentes. Darwin aproveitou alguns estudos de Lamarck e aperfeiçoou, desenvolvendo a teoria da seleção natural, em que diz que os indivíduos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobreviver, deixando um maior número de descendentes. Darwin fez uma viagem ao redor do mundo estudando diferentes populações a bordo do Beagle, uma embarcação. E ele postulou alguns princípios básicos da seleção natural. Primeiro, os indivíduos da mesma espécie são diferentes entre si, e essas variações são causadas por mutações genéticas. Segundo, todos possuem a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes. Ele partia desse princípio. Os indivíduos com variações favoráveis ao ambiente têm maiores chances de sobreviver e gerar descendentes. E ao longo das gerações, a seleção natural atua melhorando o grau de adaptação dos indivíduos, ou seja, os indivíduos aptos sobrevivem, se reproduzem e geram descendentes. Os indivíduos que não estão adaptados acabam desaparecendo. Um exemplo clássico da seleção natural é o estudo do melanismo industrial na Inglaterra na população de mariposas. O tronco das árvores era claro, então a população de mariposas era composta predominantemente por mariposas claras que ficavam camufladas, enquanto que as mariposas escuras eram vistas pelos predadores e consumidas com maior quantidade. Isso antes da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, com a fuligem e a poeira que vinha das indústrias, os troncos das árvores ficaram escuros. Então agora a mariposa clara sobressai contra o fundo escuro, enquanto que a mariposa escura fica camuflada. Agora a mariposa clara é a mais consumida pelos predadores, então essa população é predominantemente composta por mariposas escuras depois da Revolução Industrial. Um outro exemplo é o estudo dos tentilhões de Galápagos, feito por Darwin. Ele percebeu que existem diferenças na forma e no tamanho dos bicos, e essa diferença se relacionava ao tipo de alimento que cada espécie consumia. Como Lamarck explicaria a diferença entre o tamanho do pescoço das girafas? E como Darwin explicaria? Lamarck diria que, de tanto precisar esticar o pescoço para buscar o alimento no alto das árvores, o pescoço da girafa ficou comprido, e essa característica adquirida seria transmitida aos seus filhotes. Darwin diria que existem diferenças no pescoço das girafas. Existem girafas com pescoço curto, médio e longo. Qual girafa estaria mais adaptada a sobreviver nesse ambiente? As girafas de pescoço longo, porque conseguem alcançar o alimento e, com isso, sobrevivem, se reproduzem e geram descendentes. Ao passo que as girafas de pescoço mais curto não alcançam o alimento, então ficam enfraquecidas, não se reproduzem e não geram descendentes. Elas tendem a desaparecer dessa população. A terceira teoria é o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Ela incorpora noções atuais de genética aos conhecimentos da teoria de Darwin. Darwin não conhecia genes. Essa teoria toma como base a população como unidade evolutiva. Então, o alongamento do pescoço das mulheres do norte da Tailândia representa uma evolução? Não. Por quê?
porque características adquiridas não são hereditárias. É isso aí, fofes. Espero que tenham gostado e até a próxima.